epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 10. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Amém. Vamos nos colocar em pé e fazermos uma oração agradecendo ao Senhor pela leitura da sua palavra. Pai Santíssimo, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, neste momento lhe agradecer pela leitura da palavra do Senhor. Ó Deus, nesse momento nós iremos meditar na tua palavra e te pedimos que o Senhor, ó Deus, fale conosco de uma forma toda especial. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu quero, nesta noite, falar com os irmãos a respeito desse texto que nós lemos, que fala acerca dos 3 tipos de crentes que existem na igreja do Senhor Jesus. Podemos observar que o apóstolo Paulo, quando ele estava na prisão domiciliar na cidade de Roma, ele, escrevendo uma de suas cartas, ele vai falar a respeito de 3 irmãos. E esses 3 irmãos, cada um possui uma característica peculiar. Esses 3, um se chamava Demas, o outro se chamava Alexandre e o outro se chamava Lucas. Eram 3 crentes, porém cada um com a sua peculiaridade.
Demas é conhecido como um crente mundano. Alexandre é conhecido como crente problemático. E Lucas, conhecido como o crente fiel. Então eu quero, com base nesse texto que nós lemos, com a ajuda de Deus, meditar com os irmãos, baseado no seguinte tema: os 3 tipos de crentes que existem na igreja. Existem 3 tipos de crentes na casa do Senhor: o mundano, o problemático e o fiel. Qual desses tipos de crentes nós somos? Em qual desses 3 tipos de crentes nós nos identificamos? Nos identificamos com o crente mundano? Com o crente problemático? Ou com o crente fiel? Todos nós somos crentes em Cristo Jesus. Porém, existem as categorias. Umas são boas, outras ruins. Porém, nós possuímos a nossa classificação. E eu quero meditar apenas nesses 3 tipos de crentes que existem na igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não é algo que estava apenas presente nos dias do apóstolo Paulo. Não. Isso aqui é algo que ainda se faz presente na igreja da atualidade. Primeiro tipo de crente que nós iremos falar neste culto de oração e doutrina é sobre o crente mundano. O crente mundano é aquele tipo de crente que ele está na igreja, no entanto, a igreja não está nele. Nós, meus irmãos, como crentes em Cristo Jesus, nós temos a obrigação de sermos crentes neste mundo. Nós estamos no mundo, mas não quer dizer que nós somos do mundo. O crente, ele pode estar no mundo, mas isso não quer dizer que ele tem que fazer aquilo que o mundo faz. É diferente uma coisa da outra. Como nós somos crentes que estamos neste mundo, nós, à luz da palavra de Deus, nós temos que ser sal, sal da terra e luz do mundo. O crente tem que ser o sal da terra e a luz do mundo. Ele tem que iluminar este mundo que está coberto pelas trevas do pecado com a palavra de Deus, com o seu testemunho, com a sua vida cristã. Então nós somos crentes que estamos no mundo. No entanto, não significa que nós vamos colocar em prática aquilo que o mundo nos oferece. Muito pelo contrário. Nós vamos fazer a diferença no mundo. Temos que fazer a diferença. Como sal, como luz. No mundo, como crentes, nós também somos peregrinos. Isso porque nós, meus irmãos,
somos deste mundo, no entanto, nós estamos aqui apenas de passagem. Porque a morada do crente não é neste mundo. Nós estamos no mundo, mas a nossa morada não é no mundo. A nossa morada é no céu com Jesus. A nossa morada é na Canaã celestial. Nós estamos aqui neste mundo apenas de passagem, como peregrinos em direção a uma terra prometida que Jesus preparou para mim e para você. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós somos peregrinos. No mundo nós somos, além de sal, de luz, de peregrinos, nós também somos embaixadores de Cristo. Jesus, Ele entregou a mim e a você a honra de nós sermos embaixadores do Senhor Jesus neste mundo pecaminoso. Nós somos representantes de Deus nesta terra. Você é representante de Deus. Nós somos representantes de Deus. Neste mundo que jaz no maligno, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela faz o papel de embaixadora. Logo, ela tem autoridade neste mundo pecaminoso para anunciar a palavra de Deus para o homem pecador. Somos embaixadores. Somos também, meus irmãos, além de embaixadores, testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos testemunhar a este mundo que Jesus Cristo, Ele salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará para buscar a sua igreja amada. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, é assim que nós, meus queridos amados irmãos, devemos proceder neste mundo pecaminoso. Eu, você, nós, neste mundo que jaz no maligno, que está coberto pelo pecado, nós somos o sal, somos a luz, somos peregrinos, somos embaixadores e testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós podemos testemunhar. Nós, meus irmãos, neste mundo pecaminoso, nós estamos aqui apenas de passagem, como foi falado. Nós estamos aqui, meus irmãos, mas o nosso lugar não é aqui. Nós viemos para este mundo apenas para cumprir a missão que Jesus deu para mim e para você. Todos nós temos uma missão neste mundo. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade neste mundo que está coberto pelas trevas do pecado. A nossa chamada, a nossa missão, a nossa responsabilidade é anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo a toda criatura. Glória a Deus. É falar de Jesus. Você foi chamado para falar de Jesus. Você foi chamado para levar as boas novas do Evangelho até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Glória a Deus. É por isso que nós estamos neste mundo. Para ser sal, para ser luz, como peregrinos, como embaixadores, como testemunhas e como alguém que tem uma missão, que é levar a palavra de Deus para o homem pecador. Por isso, meus irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, amarmos os prazeres deste mundo. Não podemos. Nós estamos neste mundo, como foi dito,
mas nós não somos daqui. Logo, o crente, ele não pode se deixar ser seduzido pelos prazeres deste mundo, assim como aconteceu com os israelitas que saíram do Egito. Eles estavam neste mundo, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro deles. Muitos crentes nos dias de hoje, eles saíram do mundo, estão dentro da igreja, mas o mundo pecaminoso ainda não saiu de dentro deles. Estão dentro da igreja, mas ainda estão com saudades do mundo pecaminoso aí fora. E nós não podemos ser assim, meus irmãos. Não podemos seguir o exemplo dos israelitas, que saíram da escravidão do Egito, mas quando estavam no deserto, eles murmuraram, sentiram saudades das comidas do Egito. Tem muito crente que está dentro da igreja, sentindo saudade do mundo. Está dentro da igreja, sentindo vontade de voltar para este mundo pecaminoso. Isso aconteceu porque ele saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro dele. Isso é lamentável. São crentes com os costumes mundanos. Não, meus irmãos, nós não podemos deixar com que o mundo nos influencie. Não, é a igreja do Senhor Jesus Cristo que tem que influenciar o mundo que caminha a passos largos para o inferno. Este mundo está perdido sem Jesus. Este mundo não tem saída. Este mundo está corrompido pelo pecado. E o que está acontecendo é que o crente, ele está deixando o mundo lhe corromper. E o crente em Jesus Cristo, ele não pode permitir com que isso venha acontecer na sua vida. Nós não podemos, meus irmãos, permitir que os costumes do mundo entrem dentro da igreja. E isso tem acontecido em muitos lugares aí fora. Tem muitas igrejas que estão permitindo os costumes entrar dentro delas. E nós não precisamos ser assim, meus irmãos, porque nós somos sal, nós somos a luz do mundo e não as trevas. É nós que temos que iluminar este mundo com a palavra de Deus, com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E não sermos influenciados por este mundo que caminha a passos largos para o inferno. Além dos israelitas, nós também podemos citar exemplos de pessoas que saíram do mundo, mas o mundo não saíram deles. O exemplo é a mulher de Ló, que ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não havia saído do seu coração. Ela saiu da cidade de Sodoma com o seu esposo Ló. Só que ela estava carregando no seu coração todos os pecados da cidade de Sodoma. Ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu de dentro dela. Quantos irmãos e irmãs em Cristo são semelhantes a essa mulher? Saíram de Sodoma, mas Sodoma não saiu de seus corações. Não é assim que nós devemos ser. Não, nós temos que vigiar para isso não acontecer conosco. E se isso tem acontecido na nossa vida, nós precisamos urgentemente procurar nos afastar desses costumes do Egito e de Sodoma. Nós devemos, meus irmãos, urgentemente procurarmos esquecer os costumes do Egito, os costumes de Sodoma, porque agora em Cristo
criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vivemos uma novidade de vida, uma vida nova. No entanto, meus irmãos, Demas, um crente, ele era crente, era um irmão em Cristo, mas Demas, ele era um crente mundanizado. Ou seja, ele era um crente que estava dentro da igreja, mas o mundo estava dentro de Demas. Era um crente mundano. Ele saiu do mundo, mas o mundo não saiu de dentro dele. E o crente mundanizado, ele não consegue ser um crente fiel a Deus, porque o mundo prevalece no seu coração. Em vez do Espírito prevalecer na vida dele, o que prevalece é o mundo. E sabe o que aconteceu com Demas? Demas, ele abandonou o apóstolo Paulo. Abandonou Paulo e foi para a cidade de Tessalônica. É assim que faz o crente mundano. O crente mundano, ele abandona a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você não consegue ver um crente mundano ser fiel a Deus. Você não consegue ver um crente mundano permanecer na igreja por muito tempo. Pode observar que o crente mundano, ele não fica na igreja por muito tempo. Ele não consegue. E por que ele não consegue? Porque ele é um crente mundano, porque o pecado deste mundo, os costumes deste mundo aí fora, estão em seu coração. E ele abandona a igreja do Senhor Jesus Cristo, apostata da fé, abandona a casa do Senhor para voltar para o lugar de onde ele sente saudades, que é o mundo. Ele voltou para a sua casa. A sua casa é o mundo, a sua casa é o pecado, a sua casa é esse lugar aí fora que jaz no maligno. Ele não consegue servir a Deus, ele não consegue ficar dentro da igreja, porque é um crente mundano. Ele está dentro da igreja, mas a igreja não está dentro dele. Ele saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de dentro dele. E por isso ele não consegue ser fiel a Deus. E qual é a sua situação? Como você está? Você está na igreja, mas talvez ainda você se deleita dos prazeres deste mundo. Talvez você se assemelhe com Demas. Está na igreja, faz parte da igreja, mas o seu coração está aí fora, está no mundo. Talvez você, à semelhança de Demas, tenha até pensado em abandonar o Senhor Jesus, como muitos já fizeram. Talvez você, mesmo dentro da igreja, você ainda usufrui ou faz uso do pecado na sua vida. Talvez o que você está precisando fazer, meu irmão, é servir apenas a um Senhor. Nós, como igreja do Senhor, nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos ser meio crentes. Nós não podemos ser meio crente. O que é o meio crente? Metade dele é crente, metade dele é mundano. Não. Ou você é crente ou você não é. Ou você é servo de Deus ou você não é. Ou você é fiel a Deus ou você não é. Você não pode ser meio crente, porque Jesus, ele não vem buscar um meio crente, não. Jesus, ele vem buscar um crente fiel, um crente santo, um crente separado e
Se você é um crente que se assemelha com Demas, um crente que está dentro da igreja, mas o mundo está no seu coração, você precisa se converter. Você precisa urgentemente de uma conversão. Você precisa se arrepender de seus pecados e aceitar Jesus novamente. Você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa arrancar o mundo do seu coração, porque o seu coração, ele não pertence ao mundo, não. O seu coração pertence ao Senhor Jesus. O seu coração pertence a Deus. Você não pode deixar o mundo ocupar no seu coração o lugar que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa limpar o seu coração e deixar com que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Falamos do crente mundano, que é o crente que está dentro da igreja, mas o mundo está dentro dele. Falamos que esse crente mundano precisa se converter, limpar o seu coração e deixar com que o Espírito Santo habite na sua vida. Porém, agora nós vamos falar sobre o outro tipo de crente que existe na igreja. Esse é o crente problemático. O crente problemático. O que é o crente problemático? O nome já diz tudo. É o crente que só causa problema. Alexandre, ele era um crente que causou problemas para o apóstolo Paulo. Muitos males. E hoje em dia não é muito diferente. Infelizmente nós ainda temos crente mundano e nós também temos crentes problemáticos. Crentes que só causam problema. Na igreja ainda existem crentes assim. Eu particularmente já tive casos semelhantes de crentes que me causaram muitos males, assim como Alexandre causou ao apóstolo Paulo. Crentes que me causaram problemas, crentes que, em vez de ajudarem o pastor da igreja, traziam problemas. E eu não quero receber problemas, eu quero receber soluções. O pastor, ele não quer ouvir problemas, porque o pastor já tem os problemas dele. Tem crente que gosta de levar problemas para o seu pastor. Tem crentes que acham que o pastor precisa ouvir todos os seus problemas. Não, meu irmão. O pastor, ele já tem os problemas dele. Se você trouxer mais problemas, o pastor, ele vai ficar com muito mais problemas para resolver. Não. Então o pastor, ele não pode ser aquele tipo de pastor que só ouve problemas. Não, ele tem que procurar ouvir soluções. E as ovelhas precisam entender isso. A ovelha precisa levar soluções para o seu pastor, levar notícias boas para o seu pastor, não problemas, porque problemas ele já tem. E nós podemos citar alguns crentes, além de Alexandre, que causaram problemas aos seus pastores. Um exemplo é Arão, que em Êxodo capítulo 32, Arão, ele construiu um bezerro de ouro para as pessoas adorarem. Ou seja, em vez de Arão, na ausência do pastor Moisés, cuidar do povo, porque Arão, ele era uma espécie de auxiliar, de copastor da igreja em Israel. E na ausência do pastor Moisés, cabia a Arão cuidar das ovelhas do Senhor Jesus e não causar problemas para o pastor que estava ausente.
cumprindo uma missão da parte de Deus. No entanto, Arão, ele foi causar problemas, construindo aquele bezerro de ouro, porque ele pensava que o pastor Moisés não iria voltar mais. Ou seja, há situações em que quando o pastor se ausenta, quando ele chega, ele encontra vários problemas na igreja. Não, o pastor ele não pode, quando ele chegar na igreja, encontrar problemas, não. Ele tem que encontrar a igreja em paz. Ele tem que encontrar a igreja em perfeita harmonia, louvando, adorando e servindo ao Senhor Jesus Cristo da forma como Ele deixou quando Ele se ausentou. O crente que está auxiliando o pastor, ele não pode levar problemas para o seu pastor. Não leve problemas para o seu líder, meu irmão. Não, leve soluções. Não leve notícias ruins, tragédias, não. Leve notícias boas da parte de Deus. Glória a Jesus. Seja um auxiliar que encontra soluções para os problemas e não um auxiliar que aumenta os problemas já existentes. Arão era um crente problemático. Podemos citar também Coré, Datã e Abirão, que se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra o pastor da igreja. E citar uma coisa, meus irmãos, que Deus não admite, é crente rebelde. Se tem uma coisa que o Senhor Jesus Cristo não aceita na sua igreja, é a rebelião. É ver um crente causar rebelião. O crente problemático é uma coisa, mas o crente que, além de ser problemático, ainda causa rebelião no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, ele vai tratar com o Senhor da seara. Glória a Deus. Coré, Datã e Abirão, eles causaram rebelião no meio da igreja e pagaram com suas próprias vidas. Deus não aceita crente rebelde, crente que acha que ele sabe de tudo, que ele é dono do seu nariz e que ele não deve satisfação para o seu pastor. Crente rebelde, crente que, em vez de unir o povo, ele causa divisão no meio da igreja. Deus não aceita isso. Deus não está nesse negócio. Deus, ele não admite o crente rebelado, e o crente rebelado, ele não prospera. Você não vê um crente rebelado prosperar. Ele não tem a bênção de Deus na vida dele, porque ele é um crente rebelde, crente que causa divisão no meio da igreja, crente que causa intriga, fofoca, fuxico no círculo de oração, na mocidade, entre os obreiros, no meio da igreja. Crente que, em vez de tratar com os irmãos em união, acaba criando partidos dentro da igreja. Esse crente vai tratar com Deus. A sua hora vai chegar. Deus, ele não vai lhe ter como inocente. O crente rebelde, ele vai pagar um alto preço por causa da sua rebelião. Você, crente, que sai da igreja sem dar uma satisfação para o seu pastor, você vai tratar com Deus. Você que não se submete à autoridade do anjo de Deus, que Deus colocou na igreja para cuidar da sua vida, saiba que o seu dia, ele vai chegar. É só uma questão de tempo. Eu já tive casos de crentes rebeldes, crentes que saíram da igreja e nunca mais me procuraram, nunca mais vi o crente. Foi apresentado, servia a Deus, era uma bênção, mas apostatou da fé, abandonou a fé,
abandonou a casa do Senhor Jesus Cristo para ir ao mundo, para fazer aquilo que lhe convinha, sem antes procurar saber a opinião do seu pastor. Saiu da casa do Senhor sem dar satisfações. Crente rebelde. Já tive casos de crente que, além de sair da igreja, ainda saiu falando mal. Ainda saiu falando do pastor, falando da igreja. Crente rebelde, vai tratar com Deus. O seu dia vai chegar. É só uma questão de tempo, porque tudo aquilo que o homem semear, Paulo vai dizer, isso ele ceifará. Você está plantando e você vai colher o que você está plantando. O homem colhe aquilo que ele planta. E o rebelde, ele vai ter um encontro com Deus. Coré, Datã e Abirão pagaram com suas vidas. Veja o que aconteceu com esses rebeldes. Nós não podemos, meus irmãos, brincarmos de ser crentes. Não é tempo de brincar de ser crente. Crentes problemáticos, crentes rebeldes, crente que não dá satisfação ao pastor, crente que racha a igreja, crente que causa divisão no meio do povo de Deus, vai tratar com Deus. Além disso, na classificação dos crentes problemáticos, nós também temos os crentes traidores. Crente traidor, irmã Noemi. Crente traidor. Quem é o crente traidor? Aconteceu com Judas. Era um crente problemático. E além de ser problemático, ele era traidor. Traiu o Senhor Jesus. E isso já aconteceu comigo. Já fomos traídos por amigos, pessoas que considerávamos amigos. Nos traíram, apunhalaram pelas costas. Mas é a vida. Temos que seguir. Existem crentes assim na igreja. Problemáticos, rebeldes e traidores. Crentes que traem a confiança do pastor da igreja. Já teve casos de nós confiarmos num crente e esse crente nos trair. Trair a nossa confiança. Trair a nossa amizade. Trair o nosso respeito. Trair toda a admiração que nós tínhamos por ele. Crente traidor. É um joio no meio do trigo. E o problema do crente problemático é que há certos crentes problemáticos que eles estão bem infiltrados no meio do povo. E você não consegue identificá-los. É um crente que causa problemas. Você sabe que tem problemas, mas você não sabe qual é a origem. Qual é a fonte do problema? Onde que está o problema? Você não consegue identificar. Você sabe que tem, mas não consegue perceber aonde está. É o joio no meio do trigo. Jesus vai falar do joio no meio do trigo. Isso acontece muito na igreja. Crente joio. Crente que é lobo no meio das ovelhas. Falso, fingido, joio. Mas tudo tem o tempo de Deus. Calma que tudo tem o tempo do Senhor. Não há nada encoberto aos olhos de Deus. Deus, Ele está vendo tudo. Deus, Ele é o dono dessa igreja. Deus, Ele é o dono da igreja dele na terra. E Ele está na direção da sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele está no controle. Ele vai cuidar de cada um, porque Ele é o sumo pastor. Eu estou apenas como pastor da igreja, apenas como alguém para cuidar do rebanho, para liderar o rebanho. Mas nós temos um sumo pastor que se chama Jesus.
Ele é o nosso sumo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o pastor dessa igreja. E Ele está contemplando e vendo tudo o que está acontecendo no meio da sua igreja. O crente rebelde vai tratar com Deus. O crente problemático, o crente traidor, o crente joio, vai tratar com Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que ter cuidado para nós não sermos crentes assim, crentes problemáticos. O que acontece, irmãos, é que às vezes nós acabamos nos tornando crentes problemáticos. Sabe por quê, meu irmão? Por causa do mau uso da nossa língua. Às vezes é falta de vigilância. Às vezes o crente ele causa problemas na sua vida por falta de vigilância. Não vigia. Meu irmão, vigia, meu irmão. Vigia com o que você fala. Vigia com a sua língua. Porque você não pode ser um crente problemático. Se você não vigiar com a sua língua, você pode se tornar um crente problemático dentro da igreja. E Deus, Ele não admite crente problemático. Às vezes nós causamos problemas por uma falta de vigilância. Tem crente que fala tudo que vem na telha. Abre a boca para falar todos os tipos de palavra que não convém. Calma que o seu tempo vai chegar. Calma. Deus não vai cortar a tua língua, não. Deus vai tratar com você de uma outra forma. Crente que é igual uma metralhadora para falar mal dos outros. Fala o que não convém. Fala o que não deve. Fala o que não pode. Fala da vida dos outros. E acaba causando problemas para a sua vida e consequentemente problemas para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não podemos ser crentes assim, meus irmãos. Nós temos que vigiar com a nossa palavra, com a nossa língua. Meu irmão, você não pode falar tudo que vem na sua telha. Calma, reflita, pense 2 vezes antes de falar alguma coisa, meu irmão. Calma, vai com cuidado. Não vai falando tudo que você vê, porque você vai arcar com as consequências da sua falta de vigilância. É você que vai arcar com as consequências. Tudo que você fala está registrado por Deus. E você vai dar conta, você vai prestar conta de um tio que sai da sua boca. De uma palavra mal falada que sai da sua boca, você vai prestar conta com Deus. Calma que o seu dia vai chegar. Se você é um crente assim, meu irmão, que causa problemas na igreja por causa da sua falta de vigilância com a sua língua, vigie, meu irmão, vigie. Às vezes causamos problema, falta de vigilância com a língua. Segundo, espírito crítico. Às vezes o crente ele traz problema por causa do espírito crítico dele. Ele critica tudo. Nada na igreja para ele está bom. Ele vê defeito em tudo. Ele vê defeito nesse amarelo. Ele vê defeito naquele jarro de flor. Ele vê defeito nesse monitor. Ele vê defeito nessas cadeiras. Ele vê defeito no ventilador. Ele vê defeito nas caixas de som. Ele vê defeito no retorno. Ele vê defeito nas cadeiras. Ele vê defeito no púlpito. Tudo ele vê defeito. Nada para ele está bom. É crítico demais. Eu não vejo o problema de uma pessoa ser crítica, desde que seja uma crítica construtiva. Você pode ser crítico, mas a sua crítica tem que ser uma crítica construtiva, no intuito de ajudar, de colaborar, de encontrar
solução para algo que está errado. Isso é uma crítica construtiva. Agora, o crente que critica tudo na igreja acaba arrumando problema. Ninguém suporta um crente assim. Ninguém consegue tolerar um crente assim. Aí ele acaba causando problemas para a sua vida espiritual. Por quê? Porque tem um espírito crítico excessivo. Quando não, é o orgulho, o crente orgulhoso. Não dá paz ao Senhor para os irmãos. Orgulhoso, acha que ele é o rei da cocada preta. Que ele é o melhor. Que ele é o super crente. É um crente que causa problema. Podemos citar também um crente que tem falta de amor, imprudente, mesquinho. Por isso, meus irmãos, nós devemos ter autoexame. Você tem que se autoexaminar. Examine como é que está a sua vida, meu irmão. Como que está a sua vida? Você é um crente problemático? Talvez você está me ouvindo agora pela internet, aqui na igreja. Talvez você está chegando à seguinte conclusão: meu Deus, eu estou sendo um crente problemático. Então, meu irmão, se você tem causado problemas na igreja, tem sido motivo de escândalo, tem entristecido o coração de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você, meu irmão. Jesus, Ele te ama. Você é um crente problemático? Pastor, eu sou um crente problemático. Não vigio com a minha língua, falo que vem na telha, causa problemas, sou crítico. Meu irmão, Jesus te ama. Só que eu quero lhe dizer uma coisa: Deus é amor, mas Ele é justiça também. Tem aquele hino lá do, se eu não me engano, do Marco Antônio. Pregadores de rosa, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras para Deus nenhum valor ela tem. Meu irmão, Deus é amor, mas Ele é justiça. Ah, não, mas Deus me ama. Eu tenho minha língua grande, mas Deus me ama. Eu sou orgulhoso, Deus, eu sou rebelde, Deus me ama. Amém, meu irmão? O fato de Deus te amar não quer dizer que Deus concorda com o que você faz. Você tem que entender isso. Deus te ama, Ele ama o pecador, Ele ama, mas não quer dizer que Deus concorda com o crente problemático. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Deus, Ele te ama no seu estado pecaminoso. Talvez você está vivendo em pecado, talvez você está sendo escravo do pecado. Eu quero lhe dizer que Jesus te ama, mas Jesus não concorda com a forma em que você está vivendo. Jesus, Ele não concorda com a sua situação pecaminosa. Jesus, Ele não concorda com o estilo pecaminoso que você vive. Não, Ele te ama, mas Ele não concorda com o que você faz. Você pode ser um crente problemático dentro da igreja e ter o amor de Deus sobre a sua vida, mas Jesus não concorda com isso. E o que você tem que fazer, meu irmão? Da mesma forma como o crente mundano, você precisa se converter. Você precisa se converter, nascer de novo. Nascer de novo, do novo nascimento, aceitar Jesus como Salvador. Se arrepender dos seus pecados, se arrepender do seu estilo pecaminoso e ser um crente verdadeiro. Terceiro tipo de crente que nós temos na igreja. Primeiro nós falamos o crente mundano, que é o crente que está na igreja, mas o mundo não saiu de dentro dele. Falamos o crente problemático, que é o crente que só sabe causar problema.
Agora nós vamos falar do crente, terceiro tipo de crente. Qual é o terceiro tipo de crente? É o crente fiel. Demas, ele era um crente mundano. O crente estava dentro da igreja, mas o mundo estava dentro dele. Alexandre era o crente problemático, só causava problema. Agora nós vamos falar do crente fiel. Quem é o crente fiel? Lucas. Paulo, ele só tinha, desses três, só um que ficou com ele. Foi Lucas. Ele era um crente fiel. Era um crente que não abandonava o seu amigo. A Bíblia, ela fala de testemunhas verdadeiras, assim como Lucas, que era uma testemunha de Paulo. Podemos citar Jonatas e Davi, uma amizade verdadeira, um exemplo de fidelidade. Jonatas e Davi, Ruth, Noemi. Jesus, ele tinha os seus amigos íntimos que não lhe abandonavam. Pedro, Tiago e João, os outros apóstolos, enfim. São crentes fiéis. E o crente fiel, ele não abandona o Senhor Jesus. O crente fiel, ele não abandona um amigo ferido num campo de batalha. Nós já tivemos aqui alguns exemplos de crentes que nós pensávamos que eram amigos fiéis, mas nos abandonaram no campo de batalha. Nos abandonaram literalmente. Nós estamos aqui cumprindo o ide imperativo de Jesus. Jesus vai dizer em Marcos 16:15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui para cumprir o ide de Jesus, que é anunciar o evangelho a toda criatura. É pregarmos a palavra de Deus neste bairro. Falarmos de Jesus para o pecador. Essa é a missão que Deus entregou para mim e para minha esposa, para a nossa família. No entanto, nós já fomos, infelizmente, já passamos por situações onde fomos abandonados, deixados de lado. Nos abandonaram no campo de batalha. Amigos, pessoas que nós considerávamos amigos, companheiros, amigos fiéis, que ao nos verem no campo de batalha, em vez de lutarem ao nosso lado, em vez de comprarem a nossa guerra, em vez de batalharem conosco, viraram as costas e foram embora, e nos deixaram sós no campo de batalha. Um amigo não deixa o outro amigo no campo de batalha. Um amigo fiel, um amigo verdadeiro, ele não deixa o seu amigo lutando sozinho no campo de batalha. Um amigo fiel, um amigo verdadeiro, ele não deixa o seu amigo sozinho lutando na batalha. Não. O amigo fiel, ele fica do lado. Ele não abandona o seu amigo ferido no campo de batalha por nada neste mundo. Ele fica do lado, ele luta junto, ele batalha junto, ele guerreia junto. Ele pode estar sangrando, ele pode estar ferido, ele pode estar quase perdendo a batalha, mas ele não abandona o seu amigo sozinho no campo de batalha. Esse é o amigo fiel. O amigo fiel não abandona um outro amigo no campo de batalha. E nós já tivemos exemplos aqui assim. Nós fomos abandonados no campo de batalha. Estamos lutando, batalhando até hoje. E muitos nos abandonaram. Muitos nos deixaram. Vendo que nós estamos lutando contra este mundo pecaminoso, lutando na batalha espiritual para anunciarmos o evangelho
daqueles que nós pensávamos que éramos nossos amigos nos ajudarem nessa batalha, nessa luta travada contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Simplesmente viraram as costas, nos abandonaram. Falaram assim: ó, se virem, estou indo embora, tchau. E foram embora, viraram as costas e nos abandonaram sozinhos lutando no campo de batalha. Isso não é exemplo de um amigo fiel. Isso é um amigo infiel. E nós, meus queridos amados irmãos, não podemos, em hipótese alguma, sermos crentes infiéis. O crente infiel, ele não abandona a sua fé, ele não abandona a batalha, ele não abandona a sua missão. Não, ele cumpre o seu chamado, ele vai até o fim, ele não desiste. Eu tinha um amigo na faculdade que ele dizia o seguinte: nem que eu chegue no final desse curso, nem que eu chegue sangrando, nem que eu chegue morrendo, mas eu vou até o final, em nome de Jesus. Eu nunca me esqueci disso. Meu irmão, nem que você esteja sangrando, lutando, morrendo, mas não abandone a sua fé. Não abandone o seu pastor, meu irmão. Seu pastor precisa de você. Seu pastor precisa de você. Ninguém faz nada sozinho na igreja, meus irmãos. A igreja é um corpo. Nós temos que nos unir. Nós temos que dar as mãos. Nós temos que nos juntar para juntos lutarmos neste mundo, pregando a palavra de Deus para o pecador. Mas não abandone o seu pastor, meu irmão. Não abandone, não vire as costas para ele. Eu já sofri muito com isso, com amigos que nos abandonaram, que viraram as costas, que nos deixaram lutando no campo de batalha. E eu lhe digo, meu irmão, não faça isso, porque da mesma forma como você abandona o seu pastor hoje, lá na frente você vai ser abandonado. Lá na frente alguém vai te abandonar sozinho, você vai ficar sozinho, igual você deixou o seu pastor aqui. Igual você deixou o seu pastor aqui, sozinho, lutando, batalhando, sangrando. Você também, meu irmão, pode colher aquilo que você está plantando hoje. Lá na frente, você ser abandonado e ficar só. Não faça isso, meu irmão. Seja um crente fiel a Deus. Seja fiel a Jesus. Seja fiel à sua igreja. Seja fiel ao seu pastor, seja um crente fiel em todos os aspectos da sua vida. E Deus, ele vai lhe abençoar em nome do Senhor Jesus.